Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é um material que é ouro puro para quem está na batalha dos concursos, sabe? E quer entender a fundo a máquina pública. Uhum. São as Orientações para o Atendimento ao Cidadão nas Ouvidorias Públicas, um documento lá da Controladoria Geral da União, a CGU. Nossa missão aqui é simples: é garimpar as informações essenciais sobre o papel das ouvidorias, como elas se conectam com os direitos do cidadão e, claro, a qualidade que se espera do serviço público. Vamos mergulhar nisso? Com certeza. E é importante frisar, né? Isso aqui não é só um manual de instruções, tipo um passo a passo. É, na verdade, um reflexo de um movimento maior, muito importante, de fortalecimento da nossa democracia participativa. Ah, interessante. As ouvidorias são aqueles canais vitais de diálogo entre a administração e a sociedade, né? Para quem estuda para concurso, entender isso é fundamental. Sim. Porque toca em gestão pública moderna, participação social, controle. São temas quentes, sabe? Que sempre aparecem. Vamos ver como essas engrenagens funcionam e por que são tão estratégicas. Então, atenção redobrada, pessoal que está estudando. Vamos extrair daqui os conceitos, as funções e principalmente as competências que todo futuro servidor público precisa dominar sobre as ouvidorias. Para começar, de onde elas surgem no cenário brasileiro? O material dá um panorama histórico, né? Como foi isso? Sim, ele mostra que a ideia assim, já circulava lá pelos anos 60, 70, foi ganhando corpo com a redemocratização ali nos anos 80, mas o marco zero mesmo é a nossa Constituição Federal de 88. Ela é a base de tudo. A Constituição, claro. Pensa nos princípios. Publicidade dos atos da administração, lá no artigo 37. O direito de receber informações dos órgãos públicos, no artigo 5º. As ouvidorias se encaixam perfeitamente aí, né? Faz sentido. Elas nascem como instrumentos para concretizar esses princípios, abrindo canais permanentes de diálogo, de participação e, muito importante, de controle social. Não são meros balcões de queixa, sabe? Entendi. Então, elas são bem mais que um simples saque do governo, digamos assim. São ferramentas de cidadania ativa mesmo. Exato. E, na prática, o que se espera delas? Quais são as funções essenciais que o guia aponta e que o concurseiro precisa ter na ponta da língua? Isso é importante para a prova, né? Com certeza. O guia organiza isso de forma bem clara. Basicamente, são 5 grandes eixos de atuação. Primeiro, e talvez o mais óbvio, é ouvir e compreender as manifestações dos cidadãos. E aqui não é só registrar passivamente, tá? É entender de verdade o que está por trás de uma solicitação, de uma reclamação, denúncia, elogio ou sugestão. Qual é a demanda legítima ali? O que a pessoa realmente precisa? Faz sentido. Ouvir com intenção, né? Não só deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Qual o segundo eixo? O segundo é reconhecer os cidadãos como sujeitos de direitos. Isso é fundamental. Ah, isso é forte. Significa tratar a cada pessoa com dignidade, sem distinção nenhuma, e entendendo que ela tem direitos perante o Estado. E não está ali pedindo um favor. É uma mudança de perspectiva bem importante. Ou seja, colocar o cidadão no centro, como titular de direitos. Boa. E o terceiro? O terceiro é qualificar adequadamente as expectativas. Porque, assim, nem tudo que o cidadão pede pode ser atendido da forma exata como ele imagina, né? Verdade. A ouvidoria precisa analisar a demanda, entender o contexto, verificar o que é possível dentro das normas, dos recursos que existem e até identificar ali oportunidades de melhoria para a própria gestão. É gerenciar a expectativa com transparência. Aí vem o quarto eixo. Responder aos cidadãos. Parece básico, né? Mas é crucial dar um retorno. Um retorno claro, objetivo, compreensível, sobre o que foi feito com a manifestação, quais foram os encaminhamentos, qual a solução encontrada, ou, às vezes, por que algo não pôde ser feito. O silêncio da administração é péssimo, né? Gera muita desconfiança. Exatamente. A falta de resposta é uma das maiores queixas, geralmente. E o último eixo, qual é? O último é demonstrar os resultados produzidos, porque a ouvidoria não trabalha só para fora respondendo ao cidadão, entende? Ela trabalha para dentro também, gerando inteligência para a gestão. Como assim? Isso significa
Produzir relatórios, analisar os dados das manifestações, identificar padrões, apontar falhas nos serviços, sabe? E sugerir melhorias concretas. Ela funciona como um termômetro da qualidade da gestão e um motor para que as coisas melhorem. Nossa, interessante essa dupla função, para o cidadão e para a própria gestão. Isso dá um potencial enorme para as ouvidorias de realmente transformar a forma como o serviço público funciona, né? Promovendo direitos e melhorando políticas. Exatamente. É um potencial transformador. E nesse contexto de buscar soluções, o material também introduz a ideia da mediação. Já ouviu falar? Mediação, sim, mas no contexto da ouvidoria? Isso, como uma ferramenta importante. É uma forma alternativa, mais pacífica, sabe? E construtiva de lidar com conflitos que surgem entre o cidadão e a administração. É um processo voluntário, estruturado, onde um terceiro imparcial, o mediador da ouvidoria, ajuda as partes a dialogarem e encontrarem elas mesmas uma solução que atenda aos interesses de todos dentro do possível. Ah, legal. É trazer o diálogo e o consenso para dentro da resolução de problemas. Exato. Mais uma ferramenta no cinto de utilidades da ouvidoria. Mediação. Anotado. Agora, vamos entrar numa parte que eu sei que brilha aos olhos de quem está estudando. As competências. O que é preciso saber, saber fazer e ser para trabalhar bem numa ouvidoria. O guia detalha isso, certo? Aqui o bicho pega para a prova. Pega mesmo. O pessoal do concurso tem que ficar ligado nisso. O conceito-chave aqui é competência profissional. O guia deixa bem claro que não adianta só ter o conhecimento teórico, sabe? É preciso saber aplicar isso na prática e ter a postura correta. Ele organiza isso naquela tríade clássica, bem conhecida, o CHA: conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Clássico mesmo. São 3 dimensões que andam juntas, não tem como separar. Vamos desdobrar isso, então. O C de conhecimento seria o quê, especificamente nesse contexto da ouvidoria? Seria o saber teórico mesmo, entender como funciona a administração pública, conhecer as leis mais importantes, tipo Lei de Acesso à Informação, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, essas coisas. Dominar os processos internos do órgão, compreender os direitos dos cidadãos, as políticas públicas relacionadas, é a bagagem conceitual que a pessoa precisa ter. Ok, a base teórica. Entendido. E o H de habilidade? O que entra aí? Aqui é o saber fazer. É a capacidade de colocar o conhecimento em prática no dia a dia. Comunicação é chave. Saber se expressar bem, tanto falando quanto escrevendo, de forma clara, acessível, sem muito juridiquês. Fundamental, né? Muito. Habilidade de negociação e mediação para lidar com conflitos, como a gente falou. Capacidade de análise crítica para entender as demandas a fundo, não ficar só na superfície. Saber usar as ferramentas tecnológicas, os sistemas de registro, de acompanhamento. E, claro, organização para gerenciar o fluxo de trabalho, os prazos. Habilidades bem práticas mesmo. Mão na massa. E o A, de atitude. O saber ser. O que isso envolve? Essa parte é mais subjetiva, talvez. Mas é igualmente importante. Essa dimensão é sobre a postura, os valores. Ética é inegociável, né? Empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do cidadão, tentar entender a perspectiva dele, mesmo que você não concorde totalmente. Empatia. Essencial. Muito. Respeito às diferenças, tratar todo mundo com urbanidade, com educação, proatividade, sabe? Não ficar esperando as coisas acontecerem, buscar soluções, ir atrás da informação, responsabilidade com os prazos, com os encaminhamentos e um compromisso genuíno com o serviço público, com a ideia de servir a sociedade e buscar a melhoria contínua. Não pode ser só um emprego. Conhecimento, habilidade e atitude. O famoso chá. Fica bem claro como essas 3 coisas se conectam, né? Não adianta saber tudo da lei se você não sabe conversar com o cidadão ou não tem uma postura ética. Perfeito, é um tripé. E a competência não é algo estático que você tem ou não tem. É algo que se desenvolve, se aprimora com o tempo, com estudo, com prática, com reflexão sobre a própria atuação. O guia, inclusive, detalha várias competências específicas nessas 3 áreas.
Coisas como escutar com atenção e paciência, usar linguagem adequada, focar no cidadão como sujeito de direitos, interagir bem com outras áreas do órgão, orientar sobre prazos direitinho, acompanhar as demandas até o fim, analisar dados e propor melhorias. É bem completo. E por que esse foco tão grande nas competências? Qual a relevância disso para o futuro servidor, além de passar na prova? Olha, porque essas competências são a espinha dorsal de um atendimento de qualidade e de uma ouvidoria que realmente funciona, que entrega valor. Entendi. Elas são a base para construir confiança com o cidadão, para garantir que a ouvidoria cumpra seu papel estratégico de ponte e de agente de melhoria. E, no fim das contas, isso fortalece a legitimidade e a eficiência de toda a administração pública. É um lembrete constante. Servir ao público com excelência exige um conjunto robusto e integrado de saberes teóricos, práticos e comportamentais. É isso que se espera de quem passa num concurso e vai atuar na linha de frente, né? Faz todo sentido. Então, ter essas competências, desenvolver o CH, é o que leva a um atendimento de qualidade. E como o guia define essa qualidade no dia a dia da ouvidoria? Tem alguma fórmula? Fórmula mágica não tem, né? Mas o guia traz uma ideia interessante, que veio lá do Japão, que resume bem. Fazer bem feito desde a primeira vez. Ah, boa essa. Qualidade não é só corrigir erros depois que acontecem. É evitar que eles aconteçam. Ter um cuidado desde o primeiro contato. E ele apoia essa qualidade em 3 pilares principais. É bom anotar isso, pessoal. Quais são esses pilares? Primeiro, a realização de direitos. O foco central, o norte, tem que ser garantir os direitos humanos e os direitos do cidadão. A ouvidoria existe para isso, em primeiro lugar. Segundo, a necessidade atendida. O serviço prestado tem que, de fato, resolver o problema ou atender a necessidade real de quem procurou a ouvidoria, ou pelo menos dar o encaminhamento correto e claro. Não adianta só seguir o protocolo se a questão do cidadão não for endereçada de alguma forma. Certo. Direitos e necessidades. E o terceiro? O terceiro é a manutenção do padrão de qualidade. Ou seja, não pode ser um bom atendimento hoje e péssimo amanhã. Precisa ter consistência, confiabilidade ao longo do tempo. O cidadão tem que saber que pode contar com aquele padrão. Direitos, necessidades, consistência. Gostei. E como isso vira ação concreta? Lá no balcão, no telefone, no e-mail da ouvidoria? O guia dá vários exemplos práticos, tipo identificar a necessidade real por trás do pedido inicial, que às vezes não é o que a pessoa diz de cara. Cuidar muito da comunicação verbal e escrita para ser clara, respeitosa, sem ambiguidade. A comunicação de novo. Sempre. Jamais dar informações conflitantes ou erradas, isso destrói a confiança. Cumprir prazos é sagrado. Usar empatia para entender o lado do cidadão, a situação dele. E tratar cada reclamação ou sugestão não como um problema, mas como uma oportunidade de aprender e melhorar o serviço. Aliás, o guia faz uma distinção útil entre atendimento, que é o serviço em si, a resolução da demanda, e tratamento, que é a forma como a pessoa é acolhida, recebida. Ambos precisam ser excelentes, né? Não adianta resolver o problema tratando a pessoa mal, né? Com certeza. Atendimento e tratamento. Boa distinção. E o que mais entra na avaliação dessa qualidade? Que outros fatores são importantes? Vários fatores. A competência das equipes, claro, ligada ao chá que a gente já falou. A confiabilidade, que é cumprir o que foi prometido, os prazos. A credibilidade, ser honesto, transparente nas informações. A segurança das informações pessoais do cidadão, que é super importante hoje. Fundamental. Facilidade de acesso aos canais da ouvidoria, tem que ser fácil chegar até ela. A clareza na comunicação, de novo. A cortesia, a educação no trato. E a flexibilidade para lidar com situações diferentes, não ser engessado. E dentro disso tudo, imagino que empatia e comunicação eficaz sejam ainda mais cruciais, né? Você já mencionou algumas vezes. Absolutamente, são transversais, né? O guia dedica uma atenção especial à empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir junto, como eu disse, sem necessariamente concordar, mas compreendendo a perspectiva. É tentar ver o mundo pelos olhos do cidadão naquele momento. E a comunicação eficaz,
que envolve não só falar bem, mas principalmente escutar ativamente. Isso é uma arte. Ouvir para entender, de verdade, não só para preparar a resposta enquanto o outro fala. Escuta ativa. Isso é difícil, mas essencial. Muito, e prestar atenção na linguagem não verbal também, nos gestos, no tom de voz, se for presencial ou por telefone. Usar o feedback, tanto que se recebe do cidadão quanto o que se dá internamente, como ferramenta de ajuste e aprendizado contínuo. E o guia chega a dar dicas bem práticas de comunicação, tipo o que fazer e o que não fazer. Sim, várias. Usar linguagem clara e simples, evitar jargão técnico e sigla que ninguém entende. Se precisar usar um termo técnico, tem que explicar o que significa. Chamar a pessoa pelo nome, isso humaniza o contato, cria proximidade. Pequenos detalhes que fazem diferença. Muita diferença. Adaptar o atendimento à necessidade específica da pessoa. Uma pessoa idosa pode precisar de mais tempo, alguém com deficiência pode precisar de um formato acessível. E a regra de ouro: nunca, jamais prometer o que não se pode cumprir. Ah, essa é clássica. É melhor ser transparente sobre os limites, sobre o que é possível ou não, do que criar uma expectativa que depois não será atendida. Isso gera muita frustração. Tem até um exemplo interessante no guia sobre um pedido de certidão negativa. Mostra a diferença entre um servidor que só informa o procedimento padrão burocrático e outro que ouve a urgência da pessoa, vê que ela já tem os documentos ali na mão e ajuda a preencher o formulário na hora, buscando resolver. A diferença está na atitude de querer ajudar de verdade. Nossa, essa diferença de atitude é tudo, né? Muda completamente a experiência do cidadão. E quando a situação fica tensa, a pessoa chega exaltada, agressiva, ou talvez alguém que claramente precise de outro tipo de apoio psicológico, social, como o guia orienta a lidar com isso? Essas situações acontecem. O guia também orienta sobre isso, sobre o manejo de situações delicadas. A primeira dica é manter a calma. Quem atende não pode entrar na mesma vibração da pessoa, tem que ser o ponto de equilíbrio. Difícil, mas necessário. Ouvir atentamente, mesmo que seja uma fala agressiva, para tentar entender a demanda real que está por trás daquela emoção toda. Muitas vezes a raiva vem de uma frustração acumulada, né? Não levar para o lado pessoal, entender que a crítica é ao serviço ou à instituição, não à pessoa que está atendendo. Estabelecer limites claros também, explicar com firmeza, mas com respeito, que gritos e ofensas não ajudam a resolver e não serão tolerados. E se a pessoa parece ter algum transtorno mental ou está muito vulnerável? Aí a orientação é ter ainda mais sensibilidade, tentar acolher, mas sem assumir um papel terapêutico que não é da ouvidoria. Se possível e pertinente, acionar redes de apoio como os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Se a pessoa está em situação de vulnerabilidade social clara, é crucial conhecer os serviços da assistência social, o CRAS, o CREAS, para poder fazer um encaminhamento correto, articulado. O foco é sempre no respeito, na busca de soluções adequadas e na humanização do atendimento. Criar um ambiente que seja o mais acolhedor possível e que tente quebrar ciclos viciosos de desinformação ou um mau atendimento que a pessoa talvez já tenha enfrentado. Humanização mesmo nos momentos mais difíceis. Fundamental. E falando em encaminhar, em buscar soluções fora do próprio umbigo do órgão, o guia termina falando sobre a importância de atuar em rede de atendimento. O que significa isso na prática? E por que é relevante? Então, atuar em rede é basicamente superar aquela visão isolada, fragmentada, de cada órgão público fazendo só o seu. Significa que diferentes órgãos e até entidades da sociedade civil, conselhos de direitos, enfim, diferentes atores sociais, trabalham juntos de forma articulada, colaborativa. Para quê? Para oferecer um serviço mais completo e eficaz para o cidadão. É sair da lógica da caixinha, sabe? Onde cada um só cuida do seu pedacinho e não conversa com o vizinho. Entendi. E por que isso é tão importante especificamente para a ouvidoria? Porque muitas vezes a demanda que chega na ouvidoria de um órgão X, na verdade, precisa da atuação do órgão Y ou Z para ser resolvida.
ou de uma combinação de vários. Ah, claro. Se a ouvidoria não trabalha em rede, ela simplesmente diz: ah, isso não é comigo, e o cidadão que se vire para descobrir onde ir. Atuando em rede, ela pode dialogar com outras ouvidorias, com áreas técnicas de outros órgãos, com assistência social, com conselho tutelar, para encontrar o melhor caminho ou a solução integrada. O objetivo principal é que o cidadão não fique perdido na burocracia, sendo empurrado de um lado para outro sem ter sua questão resolvida. Entendi. A rede serve para dar uma resposta mais completa e evitar o famoso jogo de empurra-empurra. O guia cita o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, como um exemplo disso, né? Exatamente, como um modelo de rede que já existe e funciona, articulando diferentes níveis de governo e serviços para garantir a proteção social. A ideia é aplicar essa lógica de articulação também em outras áreas a partir das ouvidorias. Os objetivos de trabalhar em rede incluem negociar fluxos de atendimento, definir regras comuns de encaminhamento, talvez compartilhar recursos ou informações, respeitando a privacidade, claro, promover a intersetorialidade, que é essa integração de diferentes políticas públicas, estabelecer prioridades conjuntas, enfim, é criar uma comunicação fluida entre os diferentes pontos de atendimento e garantir que a demanda do cidadão seja vista de forma integral e resolvida, ou pelo menos corretamente encaminhada para quem pode resolver. E os benefícios disso são claros, imagino, tanto para a administração quanto para o cidadão. Sim, com certeza. Para a administração pública, significa mais eficiência, né? Otimização de recursos, maior capacidade de lidar com problemas complexos que cruzam várias áreas. E para o cidadão, significa um atendimento mais resolutivo, menos burocrático, provavelmente mais ágil e com maior chance de ter seu direito garantido ou sua necessidade atendida. A rede potencializa a capacidade de resposta de todos os envolvidos. Ufa, realmente um material denso, mas muito, muito essencial. Vamos então recapitular rapidinho os pontos-chave que o pessoal que está estudando para concurso não pode esquecer de jeito nenhum, extraídos dessas orientações da CGU. Primeiro, as ouvidorias são muito mais que canais de reclamação. São instrumentos da democracia participativa, essenciais para garantir direitos e promover o controle social. Não é só um saque. Isso. Segundo, para atuar bem nesse espaço, é preciso desenvolver um conjunto integrado de competências, o famoso chá. O conhecimento técnico, o saber, as habilidades práticas, especialmente de comunicação e mediação, o saber fazer, e as atitudes corretas, como ética, empatia e proatividade, o saber ser. É um pacote completo. Perfeito. Terceiro, um atendimento de qualidade se sustenta em princípios claros. Lembra dos 3 pilares? Foco na realização dos direitos do cidadão, na solução das suas necessidades reais e na manutenção de um padrão consistente de serviço ao longo do tempo. E lembrar da diferença entre atendimento e tratamento. Exato. E quarto ponto crucial: a colaboração em rede é fundamental. Trabalhar de forma articulada com outros órgãos e atores é chave para superar a fragmentação dos serviços e oferecer respostas mais completas e eficazes para as demandas complexas da sociedade. Sair da caixinha. Maravilha, então fica claro que entender o universo das ouvidorias públicas é, na verdade, entender um pedaço vital da relação Estado-cidadão no Brasil de hoje. Toca em transparência, participação, controle, qualidade do serviço, tudo que é central para quem vai prestar um concurso e quer servir bem à sociedade, né? Exatamente. São temas que não caem só na prova, eles definem a atuação de um bom servidor público no dia a dia. Um servidor comprometido com os valores democráticos e com a entrega de resultados reais para a população. E para a gente encerrar, como sempre, fica aquela reflexão para levar para casa, algo que o material inspira, mas que talvez nos faça pensar um pouco além. O que você deixaria para a gente pensar hoje? Olha, uma pergunta que me veio muito forte lendo esse material, pensando no agora, é a seguinte. Com a digitalização cada vez maior dos serviços públicos, né, inclusive do atendimento das próprias ouvidorias, um movimento que a pandemia acelerou muito,
Como que a gente garante que a humanização, a empatia, a escutativa, que são tão valorizadas neste guia como pilares do bom atendimento, como garantir que isso não se perca no meio dos cliques, das telas, dos chatbots? Boa pergunta. Como manter o acolhimento e a sensibilidade para entender as nuances do que o cidadão realmente precisa, quando a tecnologia é a principal, às vezes a única ponte entre o Estado e a sociedade? É um desafio e tanto para as ouvidorias do século XXI, né? Como equilibrar a eficiência tecnológica com cuidado humano? Fica aí para a gente refletir.